A gente quer condições melhores de vida, não remédio para emagrecer. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo do Meteoro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Eduardo Paes, que soltou uma nota dizendo que vai distribuir o Ozempic para a população do Rio de Janeiro através do SUS, e eu já tô o quê? Já estou irritadíssima, e por isso eu trouxe esse vídeo pra gente assistir, então vamos lá? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, disse em entrevista ter perdido 30 quilos fazendo uso de um medicamento chamado Ozempic, e que planeja, caso reeleito, ele é candidato à reeleição, a inserir essa medicação na rede pública de saúde da cidade. Eduardo... Entendi, e agora eu fiz uso de ozonioterapia anal e eu emagreci 50 quilos. E aí eu vou ser prefeita da cidade do Rio de Janeiro e vou liberar geral. Experiências anedóticas não podem gerar prescrições comunitárias, né? Que pariu. Do Paes disse que, abre aspas, o Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, fecha aspas. Isso me parece um pouco gordofobia. O que te parece? A gente vai... Parece muitas coisas. Parece gordofobia, parece falta de conhecimento de nutrição, parece muitas coisas. Ver a opinião da Dai agora no plantão do Meteoro. Bom, o Eduardo Paes é conhecido por falar coisas que ele acha que é cômico ou que é uma piadinha. Eu vou trazer a Dai na tela aqui, ó. Dai, o Eduardo Paes, ele tem esse perfil de fazer piadocas aí, enfim. Agora, esse tema, ele é muito sério. Ele é muito sério. Tanto a questão da gordofobia, quanto ao uso indiscriminado dessa medicação também. E, menino, o Eduardo Paes, ele tem essa mania, né, mania de resolver fazer algumas piadas que não fazem muito sentido. Neste caso, essa, né, que não foi uma piada, ela tem uma conotação que é sobre a perda de peso dele, uma perda de peso grande, de fato, 30 quilos é uma quantidade muito grande, mas o teor que ele falou não foi sobre um teor de saúde. Olha, a gente tem um índice de tantas pessoas com obesidade mórbida, que a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa pensar em formas de melhorar a saúde da população. Não foi sobre saúde, foi sobre o peso e sobre a estética, porque quando ele fala o Rio de Janeiro vai deixar de ter pessoas gordinhas, qual é a ideia, né? A ideia é seguir um padrão de beleza, e esse padrão seria o quê? A magreza. E, gente, é muito importante que a gente desassocie essa questão do peso a estar ou não saudável. Pessoas magras podem não estar saudáveis. Pessoas gordas podem ser super saudáveis, muito mais saudáveis do que pessoas magras. Então, o peso apenas em si como um número não diz se a pessoa está saudável ou não. E a gente tem que internalizar isso, porque a gente não pode simplesmente olhar para uma pessoa e falar que ela tá saudável ou não, gente. Isso não tem como, fisiologicamente, não tem como a gente dizer isso. Então, um candidato à reeleição de prefeito de uma das maiores metrópoles do Brasil falar que vai distribuir um medicamento para a população, que é um medicamento que tem as suas indicações clínicas, que não é para ser utilizado indiscriminadamente, ele dizer que vai liberar para todo mundo, e ainda com essa justificativa de que não vai ter mais gordinho no Rio de Janeiro, minimamente absurdo. Minimamente absurdo. Assim, tanta coisa que a gente aqui no Rio de Janeiro precisa, né, Eduardo Paes? Nossa segurança tá uma merda, a saúde tá uma merda, o transporte público uma merda, calor pra caralho, vocês desmatando árvore, não tá nem aí. Então, assim, pariu, a gente quer condições melhores de vida, não remédio para emagrecer. Diante de tudo, antes inclusive de tudo, né, Lúcia, a gente precisa comentar nesse corte que o Eduardo Paes, logicamente, comparado com qualquer bolsonarista, que venha o Eduardo Paes mais uma vez. Exatamente, esse é o problema. Inclusive, ele está à frente das campanhas, deve ser reeleito, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que o Eduardo Paes ele bote 2 pezinhos no chão e comece a rever algumas questões. Não é a primeira vez, certamente não vai ser a última que ele vai fazer algum comentário desse tipo, e neste caso, inclusive, a gente vai trazer um alerta sobre esses cuidados que a gente precisa ter sobre o uso de algumas medicações. Por favor. A gente não vai entrar no lado da saúde, nós não somos especialistas em saúde. Mas eu sou, por isso eu tô aqui para reagir e dar o meu ponto de vista sobre isso. Mas é necessário a gente pensar, inclusive a gente vai trazer especialistas de saúde que traz esse olhar. Eu já vou te pedir, Lúcio, por favor, para começar com a matéria justamente que traz essa informação da entrevista do Eduardo Paes ao Extra, que ele traz essa gordofobia, que sim, na minha visão, isso é um comentário totalmente
totalmente gordofóbico. O prefeito e candidato à reeleição no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que vai distribuir o genérico do medicamento Ozempic na rede pública de saúde. O remédio, que é voltado para diabetes tipo 2, ganhou notoriedade no tratamento off-label, né, com finalidade diferente do da bula, para obesidade. E aí olha o que disse Ricardo Paes. Ele falou o seguinte: Eduardo Paes. O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho. Todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família. Foi o que ele disse em entrevista ao Extra. O prefeito afirmou ainda que a medicação terá patente aberta em 2025, possibilitando um genérico. E aí ele disse: vou colocar na rede pública toda. Ele ainda disse que perdeu 30 quilos com o Ozempic. A caneta subcutânea, produzida pela empresa dinamarquesa Novo Nordisk, faz parte de uma classe de medicamentos que potencializou a perda de peso. Pois é, olha só, não vai ter mais gordinho no Rio de Janeiro, olha só que interessante. E aí a gente vai começar o debate por uma linha. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um pouquinho de lugar de fala para falar sobre o Ozempic, porque eu sou diabética tipo 2. E o Ozempic é uma medicação que foi criada para mim, para pessoas diabéticas tipo 2, e no meu caso eu tenho reação a vários medicamentos, então eu sou insulinodependente, eu preciso da insulina hoje. A minha médica, inclusive, me orientou a usar o Ozempic e eu não quis, porque é justamente isso. A perda de peso muito rápida é um efeito colateral, é uma reação adversa, é uma reação conjunta da medicação, e eu não tenho interesse em perder 30 quilos, como o Eduardo Paes está muito feliz em perder 30 quilos. E que... Como a Dai já estava falando, vamos complementar. O Ozempic é um medicamento que é utilizado para pessoas que têm diabetes do tipo 2. Não é um remédio para emagrecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o emagrecimento é um efeito colateral do remédio, que o capitalismo muito que bem pegou e falou: olha, podemos usar isso aqui como remédio para emagrecer. Assim como, sabe um outro medicamento que não é para a função que ele é usado? O Viagra. O Viagra é um medicamento para o coração. Só que um dos efeitos colaterais é a ereção. E aí, ele é utilizado como fonte de ereção. Assim como estão fazendo agora com o uso torto do Ozempic. Terceiro ponto. O nosso corpo, quando tem esses processos de emagrecimento ou de ganho de peso num período muito curto de tempo, o nosso corpo não entende, fisiologicamente falando, como se isso fosse uma coisa natural. Ele vai fazer de tudo para recuperar, e aí, gente, acontece o famoso efeito sanfona, que a gente sempre fala que acontece depois de alimentações, dietas muito restritivas. E, meu amor, no momento que a pessoa parar de tomar o Ozempic, ela vai ganhar tudo de novo. E aí o que acontece? A pessoa fica viciada num medicamento que não é feito para ser uso contínuo por pessoas que não têm diabetes tipo 2. Quais são os outros efeitos colaterais? Aí ninguém tá pensando, né? Só tá pensando no colateral do emagrecimento. E aí agora ainda tem o quarto ponto. É a propagação desse discurso falacioso e um discurso que promove o uso indiscriminado de remédios vindo de um prefeito de uma cidade e candidato à reeleição. Isso tudo agrava ainda mais a situação. E o Ozempic, sim, quando é indicada por médicos, ele tem esse efeito de uma perda de peso, mas precisa ser acompanhada, porque ele também tem efeitos colaterais, e assim como qualquer medicação. E aí eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer essa bulinha, né, que a gente traz aí, que é a bula justamente da fabricante, que é da Novo Nordisk, e a bula do próprio remédio, aí na página 5, ela informa uma coisa, ele tem alguns efeitos colaterais, e desses efeitos, né, dessas contraindicações aí que podem acontecer, é justamente... males que esse medicamento pode causar. Reação muito comum, ou seja, ocorrem mais de uma em 10 pessoas. Sensação de enjoo, isso geralmente desaparece ao longo do tempo. E diarreia, que também pode desaparecer ao longo do tempo. Ou seja, muito comum, acontece bastante. Comum, pode afetar até uma pessoa entre 10. Vômito, hipoglicemia, que é quando tem baixa de glicose no sangue. E aí o que acontece? Você fica com vontade de desmaiar, você fica parecendo que vai morrer. Só quem teve hipoglicemia sabe o que é ter uma crise hipoglicêmica. Putz grila. Inclusive, a hipoglicemia é um dos maiores males que um diabético pode ter. Por quê? Porque a hipoglicemia, se a pessoa não notar e se não tiver ninguém por perto para ajudar aquela pessoa que está com hipoglicemia, a pessoa pode literalmente vir a óbito. Então,
Complicado, né? Realmente, desculpa, Lúcia, eu falei 5, mas é 6, tá? Perfeito. E aí, Outras coisas. Reação incomum, que pode afetar até 1 em 100 pessoas. Alteração no gosto de alimentos ou bebidas. Taquicardia, ou seja, ficar com o coração acelerado. Reação no local da injeção, ou seja, é uma caneta que você coloca uma injeção do medicamento. Pode ter hematoma, dor, irritação, coceira e erupção cutânea, ou seja, vai fazer pus, alguma coisa ali do tipo. Meu Deus. Efeito colateral grave. Complicação em doentes de olho, ou seja, quem tem diabetes, já tem olho diabético, pode ter uma complicação. Reação incomum. Inflamação no pâncreas, ou seja, se você não tem diabetes tipo 2, pode ser que o Ozempic te deixe com diabetes tipo 2, tá? E reação rara, que é reação alérgica, ou seja, a pessoa pode ter um choque anafilático e morrer com alergia do Ozempic. E assim, vocês continuam achando isso maneiro? Vocês acham mesmo que um prefeito em candidatura de reeleição deveria estar promovendo o uso desse tipo de medicamento para toda uma população de uma cidade? Bom, eu, como nutricionista formada, não acho isso certo, tá? Não acho que isso é bom para a saúde da população. 5, 6. E aí, esse efeito colateral justamente seria o quê? Seria vômitos, a hipoglicemia, e deixa eu contar uma coisa para vocês, hipoglicemia é uma das piores sensações que pode acontecer na vida Eu acabei de falar. de uma pessoa, quando a glicemia ela baixa. E isso pode causar tontura, desconforto, sudorese, as mãos, o corpo fica frio. É como se a pessoa, por exemplo, ela estivesse embriagada. Muitas vezes a sensação é muito como se estivesse embriagado. Confusão mental, enjoos. Quem tem pressão baixa sabe muito bem como é que é, porque é parecido os sintomas. Nervosismo, ansiedade, palpitação. São muitos fatores quando a glicemia baixa. E o Ozempic, ele pode causar essa hipoglicemia, além de indigestão, inflamação no estômago, seria gastrite, refluxo ou azia, dor no abdômen, inchaço no abdômen, constipação, arrotos, cálculo biliar, sensação de tontura, sensação de cansaço, perda de peso, perda de apetite, gases, aumento de enzimas pancreáticas. E isso, a gente está falando só das reações comuns que está na bula do remédio formado pela fabricante. Não está falando nada demais, inclusive. Isso quer dizer que esse remédio é extremamente perigoso? Não. O Drauzio Varela vai falar sobre isso, inclusive, um pouquinho no final. Mas a gente precisa trazer que é um alerta, e esse uso não pode ser indiscriminado assim. Exato. O Eduardo Paz, ele não pode dizer que não vai ter mais gordinho, até porque o remédio ele não é indicado para qualquer pessoa. Tem uma série de questões que a gente precisa entender para a aplicação do remédio. E aí também, né, a gente entendendo essa questão da aplicação do remédio, tem o Eduardo Paz. Eu vou te pedir, Lúcia, por favor, para colocar o Joio e o Trigo, que faz um jornalismo investigativo alimentar sobre... Eu sempre uso o Joio e o Trigo aqui nas fontes do vídeo, é um site de jornalismo investigativo sobre alimentação e é maravilhoso. Se você não conhece, já indico, leia e assine o Joio e o Trigo, vale muito a pena. Saúde e Poder, que trouxe, né, inclusive uma reflexão sobre o lobby do Ozempic. Ainda que a gente não tenha mais uma patente registrada, e o que seria essa faz tudo, o Joio e o Trigo faz tudo, tá vendo? Incrível. Quebra de patente. A quebra de patente é que a fabricante não seria mais a única pessoa a fazer, né, a conseguir produzir aquela medicação. Outras fabricantes também poderiam produzir. Só que existem muitas brigas na indústria farmacêutica, mesmo depois que a patente é liberada. Então, por exemplo, quando a gente não tem um estado ou uma empresa que realmente assuma, a gente tem dificuldade de encontrar mesmo os remédios que são genéricos. E aí, né, e é muito importante entender isso, que demora inclusive anos, mesmo depois da quebra de patente, para os genéricos de fato entrarem na indústria, né? Mesmo com os avanços que a gente tem hoje na tecnologia. E também, às vezes, não é interessante para uma outra farmacêutica concorrer com aquela medicação ali, porque a depender das substâncias que vão ser utilizadas, de onde o produto vem, o preço não vai ser tão competitivo assim, de fato, para você quebrar o valor ali, que é o nome, né? O que é o fantasia que a gente chama, que é a fabricante que tinha a patente anteriormente. Ainda tem que pensar sobre isso, né? E aí também a Joio e o Trigo traz uma outra análise, né? A Mariana Costa, que é sobre o
um lobby do Ozempic para entrar no SUS, né? Que o Ministério da Saúde rejeita a adoção de liraglutida, que é essa substância, né, do Ozempic, que teria um custo de 2,6 bilhões ao ano. Articulações passam por viagens de parlamentares e laços de farmacêuticas, da farmacêutica Novo Nordisk com a comunidade médica. Inclusive, se eu não me engano, foi o Joio e o Trigo também, que lançou há um tempinho atrás, falando sobre o porquê desse estímulo ao Ozempic. As empresas que fabricam o Ozempic estão financiando pesquisas científicas para provar a eficácia do medicamento como emagrecedor. E, gente, você consegue entender que tudo isso é para te vender mais coisa e não para você se alimentar de uma forma melhor, para você ter realmente uma qualidade de vida boa? Ele tá te dando uma solução milagrosa para um problema que é complexo. E eu já falei inúmeras vezes nesse canal o quanto isso é perigoso. Então, não compre o Ozempic, a não ser que o seu médico te indique, que no caso de você ter diabetes tipo 2. O que acontece muitas vezes é a farmacêutica visitar médicos, visitar parlamentares e sugerir a utilização desse remédio como... Inclusive ganha, tá? Médico, parlamentar, vai ganhar um monte de caneta para distribuir para a família, inclusive. Distribuir para os amigos. Ó, esse é irmão desse, viu? Se fosse a única solução. E a gente tem, por exemplo, dentro deste remédio, um custo muito alto. Neste momento, principalmente, que a única farmacêutica que produz é esta, que é a farmacêutica europeia. E aí a gente tem aqui uma informação que é bem específica, né? Trouxe-se uma espécie de galinha dos ovos de ouro para a Novo Nordisk, fazendo com que o valor da farmacêutica mais que triplicasse nos últimos anos, alcançando em 2023 419 bilhões de dólares, maior do que o PIB da Dinamarca, que é o país em que é produzido. Inclusive, para quem não sabe, essa fábrica, a Novo Nordisk, é, por exemplo, a empresa que distribui mais ou menos 30% a 40% de toda a insulina que a gente tem hoje no sistema de saúde, no SUS. Então, por exemplo, se eu for no SUS com a minha receita pegar a insulina, possivelmente eu vou pegar a insulina dessa farmacêutica. Ela já trabalha com o SUS e ela está tentando entrar por este outro lobby. E aí tem uma questão, por exemplo, a gente está falando que o Ozempic, ele hoje custa em média R$1.000, uma aplicação. E a gente tem outras medicações que, inclusive, estão disponíveis no SUS, que tem um custo muito mais baixo, que poderiam ser fornecidas de forma, né, mais aberta, mais ampliada. Por exemplo, tem algumas substâncias que eu não vou falar nome, né, porque a gente não está tentando fazer com que as pessoas tenham uma automedicação, mas que eliminam açúcar na urina, por exemplo, e que com o controle das atividades físicas, as pessoas também, além de conseguir reduzir o peso, conseguem também controlar a glicemia, como essa substância no Ozempic, só que de uma forma, né, mais lenta e mais gradativa. E o custo dessas outras medicações fica em torno de R$70, R$80, de acordo com a própria pesquisa que o SUS fez para liberar para certo grupo. E aí, por exemplo, qual é o grupo que o SUS liberou? Para pessoas acima de 40 anos, que tenham histórico de doenças cardiovasculares, que tenham uma predisposição maior, ou acima de 60 anos também, com os mesmos fatores. Então, tem um público bem específico que pode já tomar essas novas medicações que foram inseridas no SUS agora, neste ano, inclusive. É um avanço. E isso não quer dizer que quem precise tomar o Ozempic não vai tomar, até porque é possível também conseguir através de liminar. Mas, para isso, precisa ter um acompanhamento médico. E aí eu vou te pedir, Luz, para colocar o que o Drauzio Varela traz, que é muito importante esse olhar do Drauzio. Antes do Drauzio falar, eu quero dizer que se o governo tivesse realmente se importando com a sua saúde, ele não ia distribuir remédio, ele ia distribuir alimento, ele ia ter mais investimento em saúde, em prevenção de doenças, ou seja, uma alimentação saudável, hortas urbanas, restaurante universitário, restaurante popular, academias públicas, formas de você prevenir doenças. E prevenir doença não é tomar remédio. Remédio é remediar. E remediar não adianta. Até porque quantas pessoas vão passar mal com o uso indiscriminado de Ozempic? Quanto que isso vai custar para o SUS a mais para cobrir esses casos dessas pessoas que vão ter essas reações que na bula do remédio está dizendo que pode ter? A gente não sabe. Então, além de custar muito mais o próprio remédio para os cofres públicos, ele também pode custar mais se ele for distribuído de forma aleatória, indiscriminada para a população, e as pessoas começarem a passar mal para o remédio. O SUS vai sofrer com isso também.
também vai ficar mais sobrecarregado, vai gastar mais. Então, se um governante estiver preocupado com a sua saúde de fato, ele vai investir em ações preventivas e não em remédio. E aí, de repente, inventaram um medicamento, ou sintetizaram um medicamento, para o tratamento do diabetes. Esse medicamento é a semaglutida. E eles perceberam que a semaglutida faz a pessoa perder peso de verdade. E aí, ele foi lançado no comércio com o nome de Ozempic. É assim que todos conhecem a semaglutida. Como age o Ozempic? Ele atua nesse mecanismo que controla a fome e a saciedade. A gente, quando se alimenta, está com fome, você come, chega um momento que está na hora de parar de comer, não é? A saciedade. E ele interfere com esse medicamento através de uma série de mediadores químicos que interferem com esse progresso. Aí o povo começou a se interessar pelo Ozempic, dizer, não, vou experimentar, eu não consigo perder peso, tenho a maior dificuldade, e começaram a perceber que funciona mesmo. Aí um fala para o outro, que fala para outra, que fala para outra, e vai embora. Hoje é um medicamento muito popular, vendido sem receita médica, e não só para diabetes. A minoria são os que têm diabetes agora. Na verdade, a maioria são aqueles que estão tomando para perder peso. Olha que loucura, né? Ele tem um objetivo específico, o medicamento, mas ele começa a ser tomado para outro objetivo e se populariza por isso. Quando eu falo que o capitalismo gera os problemas para nos vender as soluções, é exatamente isso. Qual é o problema? O problema é que você tem que se manter num padrão estético que é ele mesmo que dita que tem que ser, que é o padrão magra, que é o padrão loura, que é o padrão de cabelo liso, cabelo claro e olho claro. Esse é o padrão, né? E para os homens, mais ou menos a mesma coisa também, né? E aí, se você não for magro, se você não tiver nesse padrão, você vai ter que arranjar uma solução milagrosa para você entrar nesse padrão, porque você vai ser excluído socialmente por não fazer parte desse padrão. E aí, quem que vai te vender a solução milagrosa? As empresas, né? As farmacêuticas. E ainda por cima isso, né? Uma farmacêutica norueguesa. Nosso dinheiro tá indo para Noruega, tá? Para enriquecer país que já tá rico. E a gente aqui, ó, se fudendo, gastando R$1.000 em Ozempic, que pode fazer você ficar diabético se você não tem diabetes e tá tomando só para emagrecer. Só merda, sabe? Então, não acreditem em soluções milagrosas. Não tomem Ozempic. Não usem medicamentos sem indicação médica. Não comecem dietas malucas sem acompanhamento de um nutricionista. Exatamente. E aí, Lúcio, tem um outro cortezinho também do Drauzio que ele não criminaliza o Ozempic. Isso é importante, porque até o chat está comentando assim, mas é melhor treinar e se alimentar direito. É o ideal, só que nem todo mundo consegue. Inclusive, essa também é uma crítica que a gente tem que fazer para Eduardo Paes. Como está a alimentação do carioca? As pessoas estão conseguindo, por exemplo, se alimentar com comida de verdade? O que é comida de verdade? São frutas, verduras, alimentos, né, ricos em determinados nutrientes. Estão conseguindo comprar feijão, arroz e carne. Inclusive, né, Lula foi criticado quando ele falou que o brasileiro come pouco peixe, mas também é necessário, mas a depender do local, o peixe tem um custo elevado e não rende para a semana inteira, então o brasileiro prefere comprar galinha ou alguma outra coisa assim para fazer o que chamam de mistura e por aí vai. A gente tem um índice enorme, né, de milhões de pessoas ainda na insegurança alimentar, uma alimentação que você não sabe necessariamente se você vai comer depois ou você se alimenta ali com um miojo e um ovo, que é o que tem para aquele dia. Então, cerca de 2 milhões de cariocas ainda estão em situação de insegurança alimentar. E você acha mesmo que é mais favorável você investir o orçamento da cidade em Ozempic ou em horta comunitária? Ou em restaurante popular? Ou em restaurante universitário? Não faz sentido essa lógica. Enquanto ainda tem gente passando fome, enquanto o preço do quilo do frango tá 20 conto, enquanto a carne tá 50, 60 reais o quilo, o peixe também 40 reais o quilo, as frutas e verduras e legumes tudo caro e os ultraprocessados tudo barato. R$2 tu compra um miojo. O que você compra de alimento saudável com R$2? E o que é um
alimento saudável? Um alimento saudável é aquilo que nutricionalmente faz bem para o seu corpo. É aquilo que ali, naquele alimento, os minerais e os nutrientes vão de alguma forma favorecer a sua saúde. Isso não é incentivado, mas é incentivado o uso de remédios para emagrecer de forma indiscriminada. E assim, ainda tem isso. O capitalismo nos deixa com um tempo de vida extremamente reduzido, porque a gente está passando a maior parte do nosso tempo trabalhando ou no transporte público, sabe? Lutando para sobreviver, para ganhar o dinheiro para a gente comer, e o dinheiro que a gente tem e o tempo que a gente tem não está sendo o suficiente para a gente se alimentar de forma saudável, nem para a gente ter hábitos de vida mais saudáveis, praticar exercício físico. Eu não julgo ninguém por não conseguir fazer exercício, por não conseguir se alimentar bem, porque isso faz parte da dinâmica do capitalismo. Agora, vender o Ozempic como solução é demais, gente. Não é a solução. Esse é o problema. A gente tem que investir na prevenção e não numa solução milagrosa. Então, o Eduardo Paz, ele deveria pensar mais sobre esse processo, né, de alimentar melhor a população, de diminuir os engarrafamentos para que a população não precise ficar 4 horas, né, no processo de voltar e ir do trabalho. Ele deveria, né, feiras orgânicas, feiras populares, ele deveria pensar mais sobre isso, reduzir custos para uma boa alimentação, criar também mecanismos para que as pessoas consigam ter o bem-estar, atividades físicas, porque também é necessário, e não só sair popularizando, olha, eu emagreci 30 quilos com o Ozempic. Muito fácil você emagrecer 30 quilos com o Ozempic, tudo também quando você tem dinheiro para investir nessa medicação, um médico disponível para você, né, conseguir tratar todos os efeitos adversos, e você ter um personal trainer ali na tua casa, ou descer do seu prédio, você ter uma academia, e tá tudo certo para você, nem todo mundo tem esses acessos. Nossa, Dai, você foi certeira nessa, hein? Arrasou. É isso aí, cara. Nem todo mundo tem a vida de Eduardo Paes, sabe? Então é necessário também pensar sobre isso, né? E, Lúcio, assim, aí eu vou te pedir para colocar a segunda parte do Drauzio Varela. Fiquei só um pouquinho indignada com o Eduardo Paes. O problema é que as pessoas compram o Ozempic, que é injetável, e custa caro, custa bem caro mesmo. E começam a usar por conta própria a dose que eles ouviram a vizinha ou a amiga dizer que era a dose que ela usa. E o Ozempic tem efeitos colaterais importantes. Ele pode dar náusea, vômito, diarreia, pode provocar desidratação, e a pessoa parar no pronto-socorro completamente desidratada. Ele não deve ser usado sem acompanhamento médico. Não façam isso, porque isso pode ser um revertério total. Você está tomando um medicamento para perder peso, para melhorar a sua qualidade de vida, não é para você piorar e passar a viver de um jeito muito ruim. Se você estiver interessado em tomar medicação, procura um médico. Precisa de acompanhamento médico. Eu vou repetir, não é uma droga que se possa tomar por conta própria. Precisa de acompanhamento médico. O Ozempic está sendo muito procurado. Falta em várias farmácias aqui no Brasil e no exterior. Então, pessoas que têm diabetes e que poderiam se beneficiar do Ozempic vão concorrer com aquelas que precisam perder 2 ou 3 quilos para ir num casamento. E isso está errado acontecer, não é? Exatamente. Aí o Drauzio chegou num ponto bem relevante, né? Que não é um problema que o medicamento que tem um outro fator de emagrecimento ali seja utilizado para isso, desde que tenha o acompanhamento médico. O problema é que o objetivo original, ele ainda existe, e existe a necessidade, existe a demanda. E quando você cria uma demanda tão alta com outro objetivo que não aquele original, o original pode ser afetado, inclusive pelos preços, que podem aumentar por conta da procura. Exatamente. E vale lembrar que o governo, por exemplo, a gente precisa de mecanismos para investir numa boa alimentação, para investir numa segurança alimentar da nossa população, inicialmente, antes da gente pensar só em medicamentos, em colocar nessa população uma medicação. Lembrando que alguém sempre vai lucrar com isso. Exato. E a gente já tem uma indústria farmacêutica que é extremamente potente, sim, que está lucrando. Esse não é um problema só do Ozempic, tem vários outros remédios. A gente está com uma população super medicada, mas aí, inclusive, na próprio site do Joio e o Trigo, eles trazem, né, que 635,8 milhões foi o valor investido pelo Ministério da Saúde em ações de combate, né, ali, prevenção à obesidade entre os anos de 2014 e 2023, sendo que 12,6 bilhões foi para tratar justamente pacientes que entraram ali na justiça, né, que fizeram incorporação para medicações. E justamente essa medicação, o Ozempic, olha só a diferença, né? 12,6 bilhões para tratar alguns pacientes, né, que são 2,2
2,8 milhões de pacientes que precisaram da medicação e 635,8 milhões para combater a obesidade. Então, como é que se combate a obesidade de toda uma população de forma efetiva? É só com a medicação? Não. É com outros programas, com outras formas. Então, cabe pensar sobre isso, porque sempre vai ter uma indústria ganhando dinheiro com isso, e a gente está falando de uma forma muito coletiva. Não é individual, vai ter gente que pode não funcionar, fazer dieta, atividade física, vai precisar da medicação, e o Estado, ele fornece, porque está lá na Constituição. É sobre como a indústria funciona e como a gente tem, infelizmente, pessoas como o próprio Eduardo Paes, que já foi aquela pessoa que foi entregar ali moradias para a população carente, e disse para a moça, agora a senhora vai fazer muita coisa nesse quartinho, porque eu não vou repetir as palavras que ele falou, né? Porque ele acha que esse tipo de coisa é engraçado, que vale a pena, e ele vai se popularizar de acordo com essas propostas, que não são propostas de fato para agradar a população, né? Infelizmente. Na verdade, desculpa, são propostas de fato para agradar a população, né? Para agradar um nicho, e inclusive, quem sabe, para agradar uma certa indústria. Proposta populista que talvez nem seja possível, viu? Talvez nem seja possível. Pois é. Bom, e é por isso que eu vou deixar aqui no link da descrição o site do Voto Esquerda para você olhar quais são os candidatos da sua cidade, que são do nosso campo, que têm propostas que vão de fato melhorar a sua vida e não só medicar uma população para um problema. A gente quer mudanças de fato, mudanças na raiz, mudanças radicais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, até o próximo.